Pensemos no cenário de um físico brilhante. Tipo, um cientista amplamente premiado que constrói uma carreira inteira medindo as forças ali do mundo tangível. Certo, o mundo físico que a gente consegue tocar e ver. Exato. Aí, de repente, surge a afirmação de que existe uma rede invisível de informações operando no ar, cruzando paredes, conectando aparelhos, Wi-Fi. O que hoje é o básico para nós, né? Sim, mas na nossa analogia, como ele não consegue ver essas ondas nem tocar com aqueles instrumentos que o consagraram, ele decreta que isso é uma impossibilidade. Ponto final. É o que soa como uma teimosia absurda. Quase cômica, sabe? No entanto, segundo a coleção de textos filosóficos e espirituais que vamos destrinchar no nosso mergulho profundo de hoje, essa é a exata armadilha que frequentemente engole as mentes mais capacitadas da humanidade. Uma baita ironia. Totalmente. O excesso de intelecto, ironicamente, pode se transformar num muro intransponível contra o próprio aprendizado. E a minha missão, quer dizer, a nossa missão hoje é justamente extrair essas pepitas de sabedoria sobre o perigo do orgulho. Por que pessoas extremamente inteligentes frequentemente caem na armadilha da ignorância absoluta? E é uma pergunta fantástica. Porque a nossa missão hoje é justamente desmontar a mecânica por trás desse bloqueio, né? O material que a gente tem sobre a mesa analisa um conceito histórico muito repetido e, assim, quase sempre distorcido. Aquela frase famosa, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa mesma. E para quem já acompanha os preceitos do Evangelho lidos sobre a ótica do Espiritismo, nós estamos revisitando aquelas clássicas instruções de figuras como Lacordaire, Adolfo Oisier e Ferdinando. É um material denso. Bastante denso. Mas a nossa abordagem aqui será investigar esse material estritamente como um tratado de psicologia humana. Vamos observar como o texto mapeia a anatomia do orgulho intelectual e a forma como ele corrompe a ética, sem tomar partido, mas olhando para o que o texto apresenta como fatos dentro dessa doutrina. Certo, vamos analisar isso por partes. Porque o que me intriga de imediato nessa leitura é a própria palavra pobre. É uma palavra que carrega muito estigma, com certeza. Muito. Historicamente, a incredulidade sempre usou essa máxima para zombar da filosofia cristã. Tipo, interpretando como se fosse um elogio à ignorância mental, sabe? Como se o ideal fosse não questionar nada. Como se Deus preferisse pessoas sem estudo. Exatamente. Se a inteligência é uma ferramenta de progresso, por que o texto parece colocar a simplicidade num pedestal tão alto? A ideia de ser pobre de espírito não seria, assim, uma romantização da falta de intelecto? O que é fascinante aqui é que o texto rebate frontalmente essa interpretação. A pobreza mencionada ali não tem qualquer relação com déficit cognitivo ou falta de instrução formal. O material redefine pobre de espírito como um sinônimo absoluto para a humildade. Ah, entendi. Então a palavra espírito ali não é sinônimo de mente ou intelecto. Exato. O diagnóstico central da fonte é que os chamados homens de saber, quando eles acumulam conhecimento técnico, frequentemente desenvolvem um conceito tão inflado de si mesmos que passam a usar a própria capacidade intelectual como a medida definitiva da inteligência universal. Voltamos à analogia do cientista com o Wi-Fi, então. Eles se tornam a própria régua com a qual medem a realidade. E se não cabe na régua deles, simplesmente não existe. Isso não é a definição mais irônica possível de ser limitado? É a limitação autoimposta perfeita. O texto, inclusive, trata o orgulho não apenas como um traço de personalidade desagradável, mas ele descreve isso como uma catarata que tolda a visão. Nossa, uma catarata? A metáfora clínica é forte. Muito forte. E se a gente explorar como funciona uma catarata, sabemos que é uma condição que embaça a lente do olho de forma gradual. A pessoa perde a capacidade de ver a luz sem sequer perceber que a lente interna dela está opaca. Ela acha que o mundo lá fora é que escureceu. Perfeito. O texto argumenta que não adianta apresentar a luz para um cego sem antes curar a causa da cegueira. E, neste caso ético, a causa é o orgulho. O texto afirma que a divindade prefere os simples não por falta de capacidade,
mas porque a simplicidade de coração é um pré-requisito técnico para o aprendizado. Faz sentido, mas convenhamos, essa ideia exige uma renúncia enorme, né? Pensa bem, se um cientista ou qualquer mente brilhante admite que existe uma força superior a dele, ele é forçado a descer daquele pedestal que levou a vida inteira para construir. E o ego detesta descer do pedestal. Exato, é uma ameaça direta à soberania do ego. E é exatamente essa raiz da rejeição que as fontes apontam. O material detalha que a recusa não ocorre por falta de capacidade analítica. É uma revolta do próprio ego. O orgulho se revolta contra qualquer coisa que exija submissão. Então, trazendo isso para as nossas relações cotidianas, como é que esse texto sugere que a gente aplique isso? Porque os exemplos práticos que a fonte traz parecem remar totalmente contra a maré do mundo moderno. Quais exemplos chamaram mais a sua atenção? Por exemplo, vemos aquela narrativa de Jesus colocando uma criança no meio dos discípulos como símbolo de ausência de pretensão. Ou aquele episódio muito famoso da mãe dos filhos de Zebedeu. Esse é um clássico sobre ambição e poder. Sim, ela vai lá pedir lugares VIP para os filhos no reino, um sentado à direita e outro à esquerda. E a resposta inverte a pirâmide de poder de forma brutal, dizendo que quem quiser ser o maior, que seja o servo. É uma quebra total de expectativa. Total. E ainda tem a parábola do banquete de casamento, que dá um conselho quase, constrangedor para quem é convidado para uma festa. Pois é, a parábola do banquete é um estudo muito brilhante sobre a ansiedade de status. O conselho prático ali é muito claro. Ao chegar à festa, sente-se no último lugar. O que ninguém quer fazer, né? Ninguém. Mas o raciocínio explora a mecânica da vergonha pública. Se alguém escolhe o lugar de honra por arrogância, corre o risco iminente de o anfitrião chegar e pedir para desocupar a cadeira em favor de alguém mais importante. E aí a pessoa tem que fazer a caminhada da vergonha até o fundo do salão. Exato, resultando numa humilhação profunda. Mas, ao escolher voluntariamente o lugar mais modesto, a única movimentação possível caso o anfitrião decida intervir é para cima. Você evita a vergonha de ser rebaixado publicamente. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Porque no mundo corporativo, ou mesmo na dinâmica implacável das redes sociais, a regra de ouro é o oposto exato da parábola do banquete. Com certeza. Hoje o mantra é o marketing pessoal. Sim, ensinam a gente a dominar a narrativa, pegar o melhor lugar na mesa de reunião, projetar uma imagem de superioridade constante. Quem senta no último lugar hoje geralmente é esquecido lá mesmo. Será que esse texto está sugerindo o fim da ambição humana? Não é o fim da ambição. O texto não diz que o progresso é ruim, mas ele introduz uma mudança radical na métrica de sucesso, e principalmente no horizonte de tempo em que esse sucesso é avaliado. Como assim, no horizonte de tempo? A regra de pegar o melhor lugar funciona muito bem se o seu horizonte de tempo terminar no fim da vida biológica. Mas aqui as fontes introduzem a visão espírita, para expandir as consequências. Claro. A vida não acaba no túmulo nessa visão. Isso, a narrativa que descreve que os chamados grandes da Terra, os que acumularam riquezas, dominaram as reuniões e inflaram o ego, ao cruzarem a barreira da morte, chegam ao mundo invisível totalmente desprovidos. A imagem que o texto usa é a de náufragos. Náufragos. E essa figura do náufrago é potente, porque ele não perdeu só os bens materiais. Ele perdeu o chão, as roupas, tudo. Ele sobreviveu apenas com a consciência. Uma imagem bem desoladora. Mas perder tudo na morte é um conceito até comum em várias filosofias, o que torna a abordagem desse material especificamente diferente. O que é fascinante aqui é que o diferencial não está no que é perdido, mas no que sobrevive intacto. O náufrago perde as posses, as contas bancárias, mas ele retém o orgulho. Ele continua se achando superior mesmo sem ter nada. Exatamente. A tortura mental não vem da falta de dinheiro, mas da dissonância cognitiva. O texto descreve que esses ex-poderosos frequentemente encontram no mundo invisível aquelas mesmas pessoas que eles subjugavam na terra, só que agora brilhando de glória. E o orgulho que eles carregam torna a nova realidade insuportável. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a morte tira as posses como num naufrágio, e o orgulho se torna essa âncora pesada, o que o material diz sobre o longo prazo? Entramos naquela mecânica de causa e efeito, não é? Das vidas sucessivas. Sim.
A doutrina das encarnações sucessivas é apresentada como uma ferramenta de justiça. Quem abusou de altas posições com orgulho numa existência, descerá naturalmente às condições mais ínfimas na próxima. Não como castigo, imagino. Não como vingança do universo, mas como um reequilíbrio. E aí, o espírito Lacordaire traz um contraste doloroso. Ele fala sobre o rico dormindo sob dourados tetos, alheio a tudo, enquanto o pobre sofre na palha. E Lacordaire lança um desafio irrefitável por Nobre usando a própria ciência terrena. Assim, ele aponta para a química do sangue. Ele diz que a ciência pode analisar o sangue de um grão-senhor e o sangue de um plebeu. E a química nunca, em momento algum, vai encontrar qualquer diferença entre eles. É uma provocação direta aos que se acham superiores por berço ou título. Eu acho genial o uso da biologia e da morte como os maiores verificadores de fatos da humanidade. Eles desmontam na hora essas ilusões de superioridade que a nossa sociedade inventa. E complementando essa ideia, a mensagem do Espírito Adolfo faz um alerta severo sobre por que ignoramos essa igualdade biológica. Adolfo aponta que a sociedade sofre de decadência moral porque adula o que ele chama de vício na opulência. O rico debochado que tem todas as portas abertas, não importa o que ele faça. Exato. A sociedade bajula o poder financeiro e desdenha do verdadeiro mérito quando ele está na obscuridade. Nós alimentamos o orgulho dessas pessoas. Mas sabe, sabendo de tudo isso, surge uma dúvida que sempre me incomoda quando leio sobre esse tema. Que dúvida. Se a desigualdade de essência é uma ficção, e se o orgulho causa tantos danos assim, vida após vida, por que a inteligência que rege o universo não aparece de uma vez, dá um choque de realidade na humanidade e acaba com a dúvida? Tipo, prova logo que somos iguais e pronto. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a mecânica de aprendizagem descrita no texto. Por que Deus não impõe o convencimento por meio de manifestações retumbantes? Pouparia muito sofrimento, não acha? Pareceria que sim, mas o texto frisa que impor a verdade à força não serviria de nada. O orgulho é uma barreira defensiva tão espessa que, diante de uma prova inegável, a pessoa inventaria uma desculpa para não se curvar. O choque não educa, ele só silencia por um tempo. É verdade. Seria como obrigar alguém a pedir desculpas. A pessoa fala as palavras, mas por dentro continua sentindo raiva e achando que está certa. Precisamente. Por isso, a justiça divina, nesse contexto, educa através da experiência. Deus espera que o indivíduo seja vencido pelos próprios tormentos da sua incredulidade e do seu orgulho. O universo deixa a pessoa se cansar do próprio vazio, até buscar o caminho de volta por vontade própria, como o filho pródigo. O convencimento tem que brotar de dentro, né? Mas isso nos leva a um aparente paradoxo nessa nossa análise. Com toda essa crítica fulminante ao orgulho intelectual, aos homens de saber e aos títulos, fica parecendo que a inteligência por si só é algo ruim. Chegamos no clímax do texto, na verdade. Porque se a inteligência é tão perigosa assim, ela seria uma maldição. Mas aí entra a mensagem do Espírito Ferdinando. E a inteligência ganha um propósito muito claro e prático. A contribuição do Ferdinando é a resposta central do material para isso. A inteligência não é um demérito, muito menos algo ruim. A questão é que ela não é um troféu para a vaidade. Ela é uma missão. Uma missão de ajuda, certo? Isso. Ela é um instrumento concedido para ajudar as inteligências mais atrasadas na caminhada. E o texto usa uma analogia muito poderosa. Ele compara a inteligência à enxada que um jardineiro principal entrega ao seu ajudante para cavar e cuidar da terra. E se a gente pegar essa analogia da enxada e expandir de forma mais crítica, a coisa fica bem assustadora. Como assim? Pensa no ajudante. Ele recebe essa enxada, que representa o intelecto brilhante dele. Mas em vez de trabalhar a terra e ajudar a cultivar o jardim para todo mundo, ele usa a enxada para ferir os colegas. Ele usa o intelecto para atacar os outros trabalhadores, ou até o patrão. A consequência óbvia é que ele vai ser expulso do jardim. Uma exclusão natural causada por ele mesmo. Sim. E trazendo para os dias de hoje, não é absurdo ver quantas mentes brilhantes usam sua inteligência apenas para atacar, destruir oponentes em debates na internet ou inflar o próprio ego. Eles esmagam os outros em vez de cultivar o jardim coletivo. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica muito claro o diagnóstico da fonte. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com uma condição estrita.
Ela precisa ser bem empregada, casada com a benevolência. Sem benevolência, não serve de nada. Pior que não servir. O texto aponta o egoísmo como a fonte de todos os males e alerta que, sem a humildade genuína, até a caridade é falsa. A caridade vira apenas um vestuário para ocultar deformidades do corpo. É a caridade performática. A pessoa faz o bem só para postar, só para que os outros aplaudam e o ego seja massageado mais uma vez. A intenção continua apodrecida pelo orgulho. Exato. A aparência embela, mas a essência está doente. E isso trava completamente o progresso real da sociedade, segundo os autores. Caramba, é impressionante como a psicologia desses textos disseca o comportamento humano com precisão. Passamos por uma jornada bem densa aqui, começamos desmistificando o falso conceito de ser pobre de espírito, vimos a perigosa catarata do orgulho que cega os homens de saber. A imagem do náufrago também, que foi bem marcante. Sim, o náufrago no mundo invisível, agarrado apenas ao próprio ego, o sangue quimicamente idêntico, provando a nossa igualdade biológica, e, por fim, essa visão lindíssima da inteligência como uma simples ferramenta de jardinagem emprestada. E a relevância de resgatar essa análise hoje é inquestionável para quem nos acompanha. Nós vivemos no ápice da era do conhecimento. Mas esse material nos lembra que acumular dados, diplomas e conquistas, sem aplicar isso para elevar quem está ao nosso lado, é essencialmente inútil do ponto de vista existencial. É um desperdício. Total. O verdadeiro conhecimento precisa obrigatoriamente vir acompanhado da compreensão de que somos todos iguais na base. E, para encerrar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma reflexão no ar, para quem está ouvindo continuar pensando ao longo do dia. Expandindo a lógica de tudo o que vimos hoje. Se toda a nossa genialidade, a nossa inteligência, os nossos títulos e recursos são apenas ferramentas alugadas que inevitavelmente teremos que devolver ao final da vida biológica, qual é a única coisa que estamos construindo agora e que de fato poderemos levar conosco quando a nossa enxada for devolvida ao dono do jardim? Fica aí a reflexão.